tudo cada vez melhor? Espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida. E hoje vamos dar continuidade, então, ao estudo do livro Autobiografia de um Yogi. Esse livro que, no capítulo de hoje, A Lei dos Milagres, então, Yogananda vai trazer para a gente algumas explicações, até científicas, citando as teorias de Einstein, sobre como funciona, como opera esse mundo físico aqui e qual realmente é o nosso propósito de vida. Então ele vai falar sobre o conceito de Maya. Não sei se todos conhecem, mas até pouco tempo atrás eu nunca tinha ouvido falar, até quando eu comecei a estudar filosofia, comecei a estudar também Bhagavad Gita. Então a gente vai conhecer um pouquinho, se você não conhece, sobre o que é Maya. Aqui ele diz o seguinte para nós: as escrituras védicas, que são bem anteriores, ao tempo de Cristo, as escrituras védicas declaram que o mundo físico opera sobre uma lei fundamental, a de Maya, ou o princípio da relatividade e da dualidade. Deus, a única vida, é a unidade absoluta. Ponto final. Para aparecer como as manifestações diversas e separadas da criação, ele, o Criador, usa um véu falso ou irreal, Maya. Então, que é a ilusão cósmica, que é igual o que é subjetivo, o que vem do ego e apresenta-se falsamente como objetivo. Então, Maya ele é o princípio da relatividade, da dualidade. A gente vai entender um pouco mais sobre essa questão da dualidade ao longo e como Maya se manifesta através da dualidade ao longo desse estudo de hoje. Então, ele assevera que Deus é a única vida, é a unidade absoluta, ponto final. Nós temos Deus Criador como unidade absoluta e Maya como um véu falso ou irreal, através do qual aqui a gente tem as manifestações físicas. Vamos entender um pouco mais ao longo do estudo. Então, continuando, ele diz: além do movimento de Newton, é uma lei de Maya. Para cada ação existe uma reação igual ao contrário. Então, a lei de Newton, cada ação existe uma reação igual e contrária, é uma lei de Maya. Essa ação e reação são, pois, exatamente iguais. Então, elas são iguais, equivalentes, mas estão em forças contrárias. Então, existir uma força ímpar, segundo Yogananda coloca aqui, é impossível. Precisa haver sempre há um par de forças iguais e contrárias. Por exemplo, ele diz aqui a lei da eletricidade, que usa ação e repulsão. As forças são iguais, mas elas são contrárias, estão aí como ação e repulsão. Assim, Yogananda vai nos explicando, colocando aqui um pouquinho da ciência, e a gente vai entender por que ao longo desse estudo, para que a gente possa entender, então, como se manifestam esses milagres, aparentes milagres, que ele coloca aqui também várias histórias, a gente já falou nas primeiras lives, várias histórias sobrenaturais de gurus que se manifestavam em 2 lugares ao mesmo tempo, do próprio Lahiri Mahashaya, que foi guru do seu guru, que se manifestou primeiro para o pai de Yogananda num campo, numa imagem, projetou a sua imagem num campo e deu então um recado importante naquele momento para o pai de Yogananda. Então essas questões sobrenaturais extremamente interessantes, extraordinárias, que a gente já conheceu aqui ao longo dessas lives, ele vai explicar como que isso pode acontecer, E é interessante lembrar que um dos motivos que me fez pegar esse livro que esteve tanto tempo na minha prateleira para ler foi saber que o próprio criador da Apple, Steve Jobs, assim que ele leu esse livro, ele deu de presente para todos os seus familiares. Por quê? E quando a gente vai conhecer, assistir, na Netflix tem a trajetória do Steve Jobs, a gente percebe o quanto ele estava acima do seu tempo e o quanto ele percebia, é quase um milagre o que ele fazia, quando aparece ali a criação do iPod, como colocar milhares de músicas num negocinho desse tamanho aqui, e a conversa que ele teve
com o funcionário naquele momento foi só pelo olhar, né? De ir ali, não sei exatamente como, né? Não sou dessa área, mas eles conseguiram, né, efetivar isso. E a gente vai lembrar do próprio Jesus Cristo que dizia, né? Aquele que crê em mim fará obras ainda maiores, né, do que essas que vocês estão vendo aqui. Então é sobre esses milagres que Yogananda traz aqui, que ele presenciou, e nesse capítulo ele vai explicar para a gente um pouquinho mais como que isso pode acontecer. Então, continuando, ele fala, né, sobre o átomo. O átomo, ou partícula final da matéria, é, como a própria Terra, um ímã com polos positivos e negativos. Todo o mundo dos fenômenos está sob o inexorável domínio dessa polaridade, positivo e negativo. Então, a própria Terra, ela tem polo positivo e negativo. A gente sabe que o átomo tem positivo e negativo. Então, todos os fenômenos estão sobre esse inexorável domínio dessa polaridade. Tem uma parte do livro que ele vai dizer, né, que a Terra só existe porque existe essa polaridade, né? Se existisse somente, né, o positivo ou somente o negativo, ou somente o bem ou somente o mal, a Terra explodiria, a Terra não existiria, porque ela depende, ela só se manifesta aqui nesse plano físico como a gente enxerga a partir dessa inexorável domínio dessa polaridade. Então, a ciência física, portanto, não pode formular leis fora de Maya, que a gente falou no início, né, desse conceito védico do princípio da criação Maya, né, da dualidade, da polaridade. A ciência física que estuda, né, todas essas manifestações físicas, ela, portanto, não pode formular nenhuma lei fora desse princípio de Maya, desse princípio da polaridade. O verdadeiro tecido e estruturação da criação é, então, essa manifestação de Maya, da polaridade, a partir de Maya. E aí ele vai dizer para a gente o seguinte: trazer Maya, transcender Maya, foi a tarefa dada à raça humana. Aí está o nosso propósito. Então, elevar-se acima da dualidade da criação e perceber a unidade cósmica que a gente falou logo no início. Então, a gente está aqui para que a gente possa transcender, apesar de estarmos vivendo nesse redemoinho de polaridade, né, negativo, positivo, bem e mal, luz e trevas, nós estamos aqui para conseguir, apesar de vivermos nesse ambiente, elevarmos-nos acima dessa dualidade e ao percebermos a unidade cósmica. Eis o nosso objetivo supremo, segundo Yogananda, né, de todos nós. Os que se apegam à ilusão cósmica precisam aceitar a sua lei essencial da polaridade, fluxo e refluxo, ascensão e queda, noite e dia, prazer e dor, bem e mal, nascimento e morte. Então, quanto mais nós estamos identificados, né, com essa ilusão cósmica, né, quando a gente não consegue olhar e se elevar, se ver separado dessa ilusão cósmica, se ver acima, né, perceber que tudo é, na verdade, um grande sonho de Deus, né? Se a gente não consegue, quanto mais a gente se apega a essas questões do mundo fenomênico, né, mais a gente acaba se sucumbindo então a essa lei, sofrendo por essa lei. Aí a gente vai passar pelas dores de ascensão, queda, né, a gente vai passar pelo prazer e pela dor, pelo bem e pelo mal, pelo nascimento e pela morte, porque nós estamos apegados a essa manifestação. Então, enquanto o homem permanecer sujeito às ilusões dualísticas da natureza, sua deusa é Maya. Ele não pode conhecer o Deus único e verdadeiro. Então, enquanto nós estamos assim, né, com os olhos de cabresto, né, quando nós estamos assim focados no que está se manifestando aqui na nossa frente, e identificados, sofrendo, porque quanto mais nós nos identificamos, né, mais a gente sofre emocionalmente também com tudo que acontece, aí a gente não pode conhecer o Deus único e verdadeiro, porque nós estamos, né, cegos para Ele, nós estamos longe dele, muitas vezes não estamos, quem está apegado às ilusões desse mundo físico não está nem preocupado em conhecer Deus, né, estar perto de Deus e elevar-se espiritualmente. Então é importante que a gente esteja atento para que a gente não tenha, né, como nossa deusa Maya, né, e sim estejamos sempre buscando esse Deus único e verdadeiro, né, para que a gente não esteja sujeito a essas ilusões dualísticas.
Continuando, ele vai citar Einstein, como eu falei, né? A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, domina a teoria da relatividade. Ele prova, né, matematicamente, que a velocidade da luz, tanto quanto a mente finita do homem pode alcançar, é a única constante de um universo em fluxo, né? E por que ele vai dizer isso? Por que ele vai citar Einstein? Né? Por que ele vai falar sobre a velocidade da luz? Né? Então, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. É a única constante de um universo em fluxo. Vamos entender, então. Ele fala novamente que Einstein baniu do universo toda a realidade fixa, exceto a da luz. E aí a gente vai entender por quê. Aí ele continua dizendo, grandes cientistas agora, a esse agora a gente tem que lembrar que são quase 70 anos atrás, né? Grandes cientistas agora, naquela época, afirmam audaciosamente que não só o átomo é energia em vez de matéria, mas também que a energia atômica é essencialmente substância mental. Então, não só o átomo é energia, em vez de ser físico, matéria, mas também que ela é essencialmente substância mental. Isso grandes cientistas, lá naquela época, já diziam. Para concluir em termos crus, a substância do mundo é substância mental. E com a recente, mais uma vez lembrando, a recente naquela época, né, invenção do microscópio eletrônico, veio a prova definitiva de que a luz é a essência dos átomos e que a natureza é inevitavelmente dual. Então, a luz é a essência dos átomos. Por isso que ele está colocando aqui a teoria de Einstein, né, para né, nos basearmos aqui, colocarmos a ciência ao nosso auxílio para que a gente possa compreender e acreditar. Então, a ciência, Einstein já colocou que a luz era a única constante, né, que existia realmente. E aqui ele está colocando que a luz é a essência dos átomos e que a natureza é inevitavelmente dual. Então, a ciência do século XX, né, do século passado, soa assim como uma página dos veneráveis Vedas, porque os rishis, né, aqueles seres que buscavam a sabedoria intuitivamente, eles já falavam sobre isso, né, antes de Cristo, muitos anos, milhares de anos antes, né? Já, se a gente pegar o Bhagavad Gita, ali já tinha algo parecido com tudo que a gente vê os cientistas comprovando. É por isso que ele diz que soa, a ciência do século XX soa assim como uma página dos veneráveis Vedas. Daí ele diz, da ciência, pois, se assim há de ser, aprenda o homem a verdade filosófica de que não existe universo material. Sua textura e urdidura, né, no caso uma tela, é maia, ilusão. Então, por isso ele coloca a ciência aqui. Da ciência, pois assim há de ser, aprenda o homem a verdade filosófica de que não existe universo material. Sua textura e urdidura, tela, é maia, ilusão. Então, a consciência de um yogi perfeito identifica-se facilmente não com o corpo limitado, mas com a estrutura universal. Quem sabe que é o espírito, esse espírito com E maior, né, E maiúsculo, o espírito onipresente, não mais está sujeito à rigidez no tempo e no espaço. Seus cordões de segurança foram rompidos, cederam ao dissolvente, eu sou ele. Então, os yogis, né, perfeitos, né, em perfeita consciência, ele não se identifica com esse corpo, ele se identifica com o espírito, e por isso ele não está preso à rigidez do tempo e espaço, e por isso a gente tem tantos relatos aqui nesse livro de extraordinários, né, do que os yogis eram capazes de fazer, porque eles não estavam presos nesse mundo físico, nesse corpo, eles estavam ligados ao espírito onipresente. Então, ele falando mais uma vez sobre a luz, citando agora a Bíblia, né, onde está escrito, haja luz e houve luz, no Gênesis, né? A essência estrutural, como a gente já falou aqui, luz. Então, devotos de todas as épocas testemunham a aparição de Deus como chama de luz. Seus olhos eram como chamas de fogo, e seu rosto era como sol, que quando resplandecente, né, com a sua força. Então, mais relatos de devotos em todas as épocas testemunhavam Deus como chama de luz.
E o yogi que por meio da meditação perfeita fundiu sua consciência com o Criador, percebe a essência do cosmos, que a essência do cosmos é luz, vibração de energia vital. Para ele, não há diferença entre os raios de luz que compõem a água, os raios de luz que compõem a terra. Livre da consciência da matéria, livre das 3 dimensões do espaço e da 4ª dimensão do tempo, o mestre transfere seu corpo de luz com igual facilidade sobre ou através dos raios de luz da terra, da água, do fogo e do ar. Então, por isso que a gente vê esses relatos de milagres, né? Estamos aqui no capítulo A Lei dos Milagres, que extraordinariamente a gente fica assim bastante impressionado com o que eles eram capazes de fazer. Mas por quê? Porque eles estavam livres da consciência da matéria, livres das 3 dimensões do espaço e da 4ª dimensão do tempo, né? Ele transferia então seu corpo de luz, todos nós somos luz, com facilidade sobre todos os raios de luz da terra, da água, do fogo e do ar. Então, citando aqui Mateus, né, capítulo, versículo 6, né, versículo 22. Se, pois, teu olho for único, todo o teu corpo será luminoso. A concentração prolongada no olho espiritual, né, libertador, capacita o yogi a destruir todas as ilusões relativas à matéria e ao peso gravitacional. Ele vê o universo como o Senhor o criou, em essência, uma indiferenciada massa de luz. Então, a partir que ele... citando aqui a Bíblia, né, capítulo de Mateus, já falava sobre se, pois o teu olho for único, todo o teu corpo será luminoso. Então, aquele foco que os yogis têm na meditação, no olho único que fica aqui entre as sobrancelhas, visualizando essa luz, e usando aqui, então, Mateus, todo o teu corpo será também luminoso. Então, a concentração prolongada no olho espiritual libertador capacita o yogi a destruir todas as ilusões. Continuando, ele vai dizer que a lei dos milagres pode ser posta em execução por qualquer homem que tenha alcançado a experiência de que a essência da criação é luz. Então, está disponível para todos nós, né? À noite, quando o homem entra em estado de consciência onírica e escapa das falsas limitações egoístas, ao dormir, ele tem uma demonstração sempre recorrente da onipotência da sua mente. Então, quando nós estamos dormindo, mais de uma vez ele já relatou aqui, nós somos yogis, né? Porque nós não estamos identificados, preocupados com nada que está se passando aqui nesse mundo físico. E a gente transfere, então, a nossa consciência para algo que a gente consegue, então, manifestar nos nossos sonhos, né, de forma também sobrenatural. Então, ao dormir, nós temos uma demonstração sempre recorrente da onipotência da nossa mente. A consciência livre e não condicionada, que todos os homens experimentam ligeiramente em determinados sonhos, é o estado mental permanente de um mestre sintonizado com Deus. O yogi recombina os átomos de luz do universo para satisfazer qualquer oração sincera de um devoto. Isso também, mais de uma vez, a gente viu acontecer aqui com Shri Yukteswar, né? E sempre se colocando de forma humilde, colocando o mérito para o Criador e não para ele próprio. Então, o yoga, ele tem essa capacidade, né? Essa consciência livre e não condicionada, e é possível, então, com que ele recombine os átomos de luz do universo para satisfazer a oração sincera de um devoto. Isso, então, aqui ele vai falando para a gente no capítulo A Lei dos Milagres. E continuando, ele diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine ele sobre tudo. Então, nós já fomos criados, segundo consta aí a palavra na Bíblia, como essa potência dentro de nós. Então, cabe a nós estarmos fortalecendo dia a dia essa potência, para que a gente possa transcender esse mundo físico aqui e estar mais no caminho do nosso propósito. Com esse objetivo foram feitos o homem e a criação, para que ele se elevasse à condição de mestre de Maya e reconhecesse o seu domínio sobre o cosmos. E assim, a gente fica com essa reflexão. Essa live de hoje, esse capítulo eu vou dividir em 2, para que a gente não fique muito extenso, com muito conteúdo, mas nessa semana, então, que a gente possa refletir como nós estamos usando esse nosso poder grandioso, né?
para dominar esse mundo de Maia, esse mundo físico, esse mundo da manifestação, ou nós estamos sendo engolidos por Maia, sendo dominados, sendo escravos dos nossos sentidos, né? Buscando satisfazer esse corpo, né? da forma mais quantidade, mais rápida possível. Assim, nós estamos nos animalizando, identificando com o nosso corpo animal ou com o nosso ser espiritual, nossa alma, nossa consciência crística. A gente vai falar na próxima live, né? Nós estamos sendo dominados pelos instintos mais baixos, animalizados, ou nós estamos buscando nos elevar, né, na nossa posição maior enquanto filhos de Deus que nós somos, né? Nossa natureza divina. E assim a gente fica com essa reflexão essa semana. Até a próxima. Muito obrigada pela atenção. Fique com Deus.